E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje vamos estar falando de três fundos imobiliários que estão pagando mais do que a Selic, tá? E primeiramente, você precisa entender o porquê pagar mais do que a Selic. A Selic aqui no Brasil é utilizado como um instrumento de política monetária, tá? Então é uma taxa ali básica de juros aqui no Brasil. Então quando a inflação aqui no Brasil começa a subir muito, o pessoal vai lá e aumenta a taxa Selic para reduzir a inflação. Tanto que nos últimos meses aconteceu até mesmo uma deflação. Então a inflação aqui no Brasil está desacelerando e de maneira forte, tá? Porém, quando a gente olha para os investimentos, todo investimento que a gente busca fazer é acima da Selic, tá? Porque não vale a pena você correr o risco de você investir em algum fundo imobiliário, investir em alguma ação, se você não tem um retorno maior do que a Selic, tá? Que a Selic seria considerada aqui a taxa básica ali de quase zero risco, tá? Eu sei que existe ali algum risco ali do governo quebrar, mas aqui no Brasil ela é utilizada para referência de taxa básica ali, tá? Uma taxa ali de risk free, uma taxa sem risco, tá? Então todo investimento que você faz é buscando acima da Selic, tá? Então antes da gente continuar com esse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aqui e vamos lá. E o nosso primeiro fundo imobiliário aqui, tá? Eu não vou estar fazendo o top 3 aqui, começando do 3, 2, 1. Eu vou começar do 1, 2, 3. E o porquê eu vou fazer isso? Porque se a gente pegar o histórico dos fundos imobiliários, os fundos de papéis que estavam atrelados ao IPCA vão ter uma vantagem muito grande, tá? Então eu vou estar começando aqui por fundo de papel que tenha mais atrelado ao IPCA e depois eu vou partir para um que tem mais atrelado ao CDI. Porque se você entendeu logo no começo desse vídeo, quando a Selic aumenta, a tendência do IPCA a baixar. Isso é o contrário também. O IPCA aumenta, a Selic vai estar em baixa. Isso é uma tendência, tá? Então, o nosso primeiro fundo imobiliário aqui é o Urca Prime, tá? De código URPR11. Esse fundo, ele é absurdo, tá? Somente nos últimos 12 meses, ele já chegou a pagar quase 20% de dividendo, tá? Então, se você tivesse uma cotinha dele, simplesmente nos últimos 12 meses, você já teria um retorno ali de mais de R$ 20 somente com os seus dividendos, tá? Ele está acontecendo uma desvalorização ali, tá? Tanto que seu valor máximo nas últimas 52 semanas foi de R$ 121, tá? Porém, como a gente sabe se esse fundo imobiliário está caro ou não, tá? Utilizando aqui um indicador chamado de P sobre VP, tá? Seria basicamente ali o seu valor justo. E hoje o seu valor ali do seu PVP está com 0,98, tá? Então o seu preço ali por valor patrimonial por cota está ali na casa dos seus R$ 101. Porém, hoje ele está sendo negociado com um desconto de quase 2%, tá? Então, todo preço acima desses R$ 101,43 aqui está caro, tá? Na teoria. Então, quando você compra um RPR11 ali na casa dos 110, 120, 130, você está pagando mais do que ele realmente vale, tá? Teoricamente. Lembrando que isso é momentos econômicos, tá? Então, se você pegar um momento que o IPCA está subindo, o fundo vai estar pagando muito e o pessoal vai querer comprar ele a qualquer custo, tá? Tanto que aqui no site Funder Explorer, tá? Tem uma ferramenta muito legal, tá? Que a gente pega e consegue descer aqui para baixo. Descendo um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver o dividendo do RPR11, tá? Nos seus últimos 12 meses foram de quase 20%. E desde o seu IPO ali em 2020, tá? Ele já entregou um payback ali de mais de 54%. Então ali, do ano de 2020 até agora, ele já entregou mais de 50% do seu valor. Então o RPR ali, o Urca, ele é um fundo imobiliário de CRI, é um fundo imobiliário de recebíveis, com a maior parte da sua parte de CRIs ali atrelado ao IPCA. Então ele é um fundo imobiliário mais arriscado, porém o retorno dele é absurdo, tá? Então é um excelente fundo ali que faz boas emissões, consegue administrar muito bem esse risco. Porém, hoje ele está ali caindo ali, que fundo imobiliário de papel está deixando ali de ser tanto atraente como era aí alguns meses atrás, principalmente fundo de papel atrelado ao IPCA.
No final do vídeo eu vou estar citando um fundo imobiliário que não tem o IPCA atrelado ali na sua base de recebimentos, tá? Que seria atrelado ao CDI e que hoje esse fundo imobiliário está se saindo vantajoso em comparações aos outros, tá? Mas agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário. E é claro que o nosso segundo fundo imobiliário aqui é o da Risa. Deixa eu subir a tela aqui no começo. O da Risa, ali, do fundo imobiliário ali, Risa Terrax, tá? Ele é um fundo imobiliário de recebíveis, porém é um fundo imobiliário de recebíveis um pouco diferente, tá? E o porquê eu falo isso? Ele é um fundo imobiliário que investe em CRAs. Então, o URCA investe em CRIs, que é Certificado de Recebíveis Imobiliário, e o Terrax ali, o RZTR11, ele investe no setor de agronegócio, então de certificado de recebíveis do agronegócio. Então, são ali tecnicamente parecidos, tá? Porém, um é do setor imobiliário e o outro é do setor do agronegócio. Um outro ponto importante aqui, nas suas últimas 52 semanas ele já chegou a custar R$ 106 e somente nesse mês ele está valorizando ali 3,79, tá? Com um dividendo acumulado ali de quase 15%. Hoje o RIS ele está sendo negociado ali um pouquinho acima do seu valor patrimonial, tá? Em torno de 3%. Não é algo tão absurdo assim, porém está acima do seu valor patrimonial. Lembrando aqui, toda vez que a gente fala de fundo de papel, a tendência dele, da volatilidade histórica dele, é ser maior do que o do IFIX, tá? Porque são fundos mais agressivos e são fundos que contêm um risco maior. Por isso que eles pagam mais, tá legal? E aqui no Funder Explorer tem uma outra ferramenta que a gente faz uma simulação se a gente tivesse aplicado R$ 50 mil, tanto no RZTR11 ou na poupança, qual teria um rendimento maior? Lembrando que o RZTR é um fundo imobiliário de renda variável, então o seu preço oscila, tá? Porém, se você tivesse aplicado tanto 50 mil na poupança como na RZTR, no Risax Terra aqui, você teria um retorno de quase 600% maior do que a poupança, tá? Lembrando que uma grande parte disso é valorizado porque fundo imobiliário tem isenção de imposto de renda nos seus dividendos, tá? Então é uma certa vantagem em comparação aos seus outros produtos, tanto de renda fixa como a poupança, tá? E o nosso terceiro fundo imobiliário aqui, tá? Que será o nosso primeiro fundo imobiliário, é o KNCR11, tá? Da Quineia de Rendimentos Imobiliários. A Quineia é simplesmente uma das maiores gestoras no mercado, tá? Então todo mundo que já conhece ali um pouquinho de fundo imobiliário, já investe um pouquinho em fundo imobiliário, com certeza conhece a Quineia, que é do Itaú, uma das melhores gestoras do mercado, tá? Faz boas emissões. Cara, se você investe simplesmente em fundo imobiliário da Quineia, você não tem dor de cabeça, tá? Pode investir pensando bem a longo prazo, porque raramente acontece algum problema que eles não dão explicação, tá? Então, os fundos imobiliários da Quineia são muito bem geridos, tá? Aqui, sobre o KNCR11, ele está com dividendo acumulado ali de 12% ao ano, tá? Tá com uma valorização no mês de 1,43%. A sua mínima ali nas últimas 52 semanas foi de R$ 97 e a sua máxima foi de R$ 103. Mas, Gabriel, qual o seu valor patrimonial? Qual o seu valor justo? Hoje, o KNCR está na casa ali dos seus 100,68 centavos, tá? R$ 100,68. E hoje está com um PVP de 0,99, tá? Então hoje ele está com um descontozinho ali de 1%, basicamente no seu valor justo, tá? Como que o KNCR11 ganha dinheiro, tá? Ele também ganha dinheiro ali com os seus CRIs, tá? Que seriam a mesma coisa do que o RPR11, porém a estratégia deles são diferentes. O URCA busca uma estratégia um pouco mais arriscada. O KNCR11 busca uma estratégia ali um pouco mais high grade, um pouco mais segura. Tanto que ali quando a gente olha para a sua base de CRIs, ele tem uma certa ali, um filtro maior. Ele não sai simplesmente ali pegando qualquer CRI colocando em sua carteira. Então ele busca muito isso daí. E hoje a maior parte dos seus recebíveis imobiliários, tá? Deixei aqui separado, está na parte de CDI, tá? Então 97% dos seus recebíveis imobiliários está no CDI, com uma taxa de básica ali de CDI mais 1,2, 1,3, dependendo do CRI, tá? Então é assim, quando você investe num
o RPR11 que eu falei no começo do vídeo, você vai estar investindo em CRIs atrelado ao IPCA. Quando você investe no KNCRI, você está simplesmente investindo em fundo imobiliário de papel atrelado ao CDI, tá? Então eu já expliquei isso no começo do vídeo. Gabriel, o que vai acontecer? Provavelmente a inflação desses fundos imobiliários vão cair, então o RPR11, o RZTR11 vai estar pagando menos e o KNCR11 ele vai estar pagando mais, tá? Tanto que se a gente olhar para o seu dividendo histórico aqui do KNCR11, a gente consegue ver que desde ali de fevereiro do ano de 2021 ele veio somente pagando mais dividendos, tá? Gabriel, por que ele é tão volátil assim os seus dividendos? Tem época que paga mais de 1% e tem época que paga menos de 1%. É basicamente por conta da sua carteira de recebíveis imobiliários. Então, ele é muito atrelado à Selic, tá? Então, o CDI acompanha a Selic. Então, se ele é atrelado ao CDI, ele é muito atrelado à Selic. Então, quando a Selic está lá em cima, o KNCR11 está pagando mais. Quando a Selic está lá embaixo, ele paga menos, tá? Isso não significa que é algo bom ou é algo ruim, porém é algo estratégico ali do fundo imobiliário. Mesmo assim, é um excelente fundo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima, hein?